Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Antes de eu trazer o tema que eu trouxe para dividir com vocês, eu queria fazer uma explanação, o porquê que eu resolvi trazer esse tema e aonde eu quero chegar. Eu criei esse banner com... Eu sou muito visual, então, para quem tiver uma necessidade como eu, vai gostar muito de entender aonde que a gente está em cada situação que a gente está vivendo, tá? Na primeira palestra que eu dei para vocês, do amor, poder e serenidade, a gente tratou muito dessa parte aqui, das pseudo-soluções, tá? Só para quando vocês forem ouvir de novo, vocês vão entender que vai estar nessa parte. Na segunda palestra, a gente falou sobre o eu superior, o eu inferior e a máscara. Então, o eu superior aqui, o eu inferior aqui, e a máscara vai estar mais ou menos aqui, que é o que eu quero entrar no próximo tema. Depois eu trouxe outras coisas, e aí eu trouxe a recriando as feridas da infância e o círculo vicioso, que a gente falou muito da criança ferida. E no último encontro eu falei sobre a mensagem, a consciência falsa e a consciência real. A consciência real, que é igual, é a mesma coisa que o eu superior, e a consciência falsa, que é essa energia aqui. Tudo que eu trouxe na aula passada está nessa energia. O próximo ponto que eu quero trazer é trazer com profundidade essa energia aqui da autoimagem realizada, do perfeccionismo. Para eu conseguir trazer aqui, eu precisei antecipar um outro tema que vai tratar também da criança ferida, que são a imagem dos pais. Esse tema está... Existem várias palestras do Petrol falando sobre a imagem, tem imagem dos pais, imagem de Deus, imagem de alta importância, e nós já vamos explicar o que são as imagens, mas aí eu escolhi, nesse livro, Caminho para o Eu Real, da Eva Pierracos, no capítulo 10, ela vai falar sobre a imagem dos pais, porque ali ele já exemplifica bem qual é a dor da criança e como que ela aprendeu a se defender do mundo. Então, vamos lá? Deixa eu colocar aqui. Esse aqui um pouquinho para cima. Então, começando. Como eu falei, capítulo 10, CR é o caminho para o eu real. Vai ficar na descrição, tá? Desse vídeo, o nome do livro, Caminho para o Eu Real, da Eva Pierracos, capítulo 10. Então, vamos lá. A psicologia comprovou a importância das influências na infância. Como a gente precisa, a todo momento, estar voltando para a infância para ver o que realmente aconteceu lá e como o influenciou e continua influenciando a nossa vida hoje. Contudo, falta ainda uma investigação mais profunda para descobrir quais são as atitudes errôneas, quais são as falsas crenças geradas em consequência dessas influências negativas. As condições reais do passado não podem ser mudadas, mas não precisam ser prejudiciais se a pessoa lidar com elas de maneira construtiva. Então, a intenção, quando a gente volta lá no trauma do passado, não tem como mudar. E não adianta voltar lá para descobrir o que aconteceu, achar um culpado e ficar culpando a vida ou os outros pelas nossas dores. O intuito da gente voltar lá é entender o que realmente aconteceu, acolher essa criança ferida e aprender a se comportar de uma nova forma, porque hoje em dia nós não somos mais aquela criança desamparada, aquela criança que precisava de alguém para nos cuidar. Hoje mesmo a gente consegue dar esse acolhimento à nossa própria criança. Então, continuando, não são quais são o que a criança aprende, né, na infância de criança lá. Não são somente conceitos, ideias, atitudes que os pais transmitem aos filhos que os influenciam, mas principalmente o clima emocional em que a criança cresce. Esse último aspecto, o clima emocional, é muito mais sutil que o primeiro e, portanto, mais difícil de determinar. O que ele quer dizer aqui? Às vezes fica difícil de nós, hoje, adultos, olharmos para trás e enxergar qual foi o trauma da criança. Às vezes é fácil, porque acontece, ou os pais são muito imperfeitos, ou acontece algo muito traumático, é uma coisa abrupta e vem e não tem como negar.
aí a pessoa tem um ponto de referência para começar. Mas a grande maioria de nós ficou preso num trauma, num clima emocional que a casa vinha trazendo, coisas que a gente nem imaginava e não estava certo, e a gente vinha pegando como se fosse normal, natural. E hoje continuamos achando que isso era normal, natural. Então a gente nem se dá conta de que há um trauma dentro de nós, que a gente precisa olhar com mais cuidado. Então esse clima sutil, né, é tudo que a criança conhece a princípio, e daí surge mais tarde reflexos automáticos, tudo inconsciente. O resultado da imperfeição dos pais pode ser doloroso, mas por si só jamais induz a conflito, a problemas ou infelicidades interiores se a personalidade não tiver já de início um problema em sua psique. Eu quero frisar muito isso, porque é muito comum quando a gente descobre o que nos aconteceu no passado, da gente colocar culpa de tudo aquilo naquela pessoa, naquela situação. E ficar presa nisso. É essa energia aqui, ó, da consciência infantil, do eu imaturo. Nós não vamos falar sobre isso agora. O que eu preciso que vocês entendam é que, independente da imperfeição dos pais ou da situação em que a criança viveu, aquilo pode ter sido doloroso, sim, mas deixou marcas porque já existia questões da alma para ela ficar marcada. Eu vou até parar o vídeo. Vocês viram o desenho ali, né? Eu trouxe uma bolinha, tá? Ele fala da substância da alma, nós vamos ler ali de novo. Não vou dar aula sobre a substância da alma, mas vamos usar de uma abstração para ter um entendimento. Uma alma totalmente sem conflitos, o que não existe, né? Mas vamos supor, uma alma totalmente sem conflitos é como se fosse essa bolinha totalmente maleável. Algo ruim, negativo acontece e ela acusa o golpe. Só que quando essa coisa ruim deixa de acontecer, simplesmente ela volta ao normal, não ficou traumatizada. O que normalmente acontece conosco? Nós estamos aqui, somos essa massa maleável, mas nós temos questões e conflitos de alma, que aí eu já não vou entrar no porquê que tem essas almas, teria que imaginar que existem outras vidas, talvez não vou entrar nesse nível de profundidade na nossa aula hoje, tá? Nós vamos falar só que existem sim alguns conflitos. E aonde tem conflito, quando acontece alguma coisa, a vida vem e nos machuca, a gente se sente afetado por ela. E quando deixa de acontecer, a gente continua afetado, diferente da parte da nossa alma, porque todos nós temos partes saudáveis na nossa alma e temos partes machucadas. Então, aonde nós estamos saudáveis, quando a vida nos machuca, a gente acusa o golpe, mas depois volta ao normal. E aonde nós não estamos saudáveis, aonde há um conflito, e é por isso que a gente precisa vir para trabalhar esse conflito, a gente acusa o golpe e não volta ao normal. Essa é a explicação de que, por várias vezes, vocês podem perceber que pais imperfeitos dentro de uma família com 5 filhos, cada filho ficou com um trauma diferente, teve uma visão diferente dos seus pais, porque cada um foi cutucado naquilo que realmente era um conflito para ele. Aquilo que não era o conflito para ele, a imperfeição dos pais não o atingiu. Então, deixa eu voltar. Aqui. Então, espero que tenha entrado. Então, aqui, o desenho que eu coloquei é justamente essa parte que eu acabei de exemplificar. Eu vou ler novamente, tá? Então, o resultado da imperfeição dos pais pode ser doloroso, mas por si só jamais induz a conflito, problemas ou infelicidade interiores se a personalidade não tiver já de início um problema em sua própria psique. A substância da alma das áreas problemáticas, que é essa aqui que eu estou dizendo, as áreas problemáticas é igual a essa massinha,
é muito impressionável e a avaliação da experiência será irrealista. Aonde a gente não tem áreas problemáticas, ela pode ser impressionável, mas ela volta a acreditar na verdade, ela não fica presa em algo no passado. E aqui o texto, ele traz um exemplo. Nós vamos trabalhar em cima desse exemplo, mas a gente pode imaginar em vários tipos de exemplo, tá? Então, nós vamos trazer aqui um pai cruel. Então, um exemplo de pai cruel, qual é a consequência de uma imagem? É algo ruim, desagradável acontece comigo, eu chego a uma conclusão e eu generalizo isso em todas as situações. Então, qual é a situação? Eu tenho um pai cruel. Qual é a conclusão que eu chego? Todos os homens, ou então todas as figuras de autoridade são cruéis, porque normalmente um pai é uma figura de autoridade. Então, eu posso concluir que todos os homens são cruéis, que todas as figuras de autoridade são cruéis, e, embora alguns homens sejam cruéis, ou algumas figuras de autoridade sejam cruéis, não é verdade que todos os homens sejam, ou todas as figuras de autoridade sejam cruéis. Então, tal generalização não está de acordo com a realidade. Embora o homem em questão tenha sido cruel e a criação de certo grau de defesa contra ele tenha sido adequada, usar essa mesma defesa contra alguém que não é cruel vai gerar problemas que não precisariam existir. Então, essa última frase aqui fala muito da forma com que a gente escolhe se defender. Isso faz parte da imagem, faz parte de todos os nossos conflitos. Então, aconteceu algo comigo, me machucou numa área minha que eu tenho conflitos, eu fiquei marcada, eu cheguei numa conclusão, eu generalizo, e aí eu crio uma forma de me defender contra aquilo, e eu começo a agir no mundo dessa forma com todo momento em que eu achar que eu estou nessa mesma situação. Tá? Eu vou ler de novo. Embora o homem em questão tenha sido cruel, e a criação de certo grau de defesa contra ele tenha sido adequada, que nós estamos falando agora, quando nós somos crianças e algo realmente nos machuca, a gente precisa ter uma defesa para aquele momento. Não é inadequado usar uma defesa para aquele momento. O problema é você persistir com essa defesa para qualquer situação muito além do que aquilo que você estava vivenciando quando criança. Então, usar essa mesma defesa contra alguém que não é cruel vai gerar problemas que não precisariam existir na sua vida. Portanto, não são as mágoas originais reais que geram as profundas marcas na psique, produzindo mais tarde insatisfação e conflito, mas sim as soluções que a criança utiliza para se imunizar. Volto a afirmar aqui, a questão é a partir do momento que eu escolho uma forma de me defender e eu resolvo agir com essa forma com tudo. É solução que a criança utilizou para se imunizar que passa a ter uma segunda camada de pele nela. Quando essas mesmas defesas são usadas com pessoas que não têm a intenção ou o poder de agir como autoridade da infância, e aqui eu abro um parênteses, como assim? Às vezes a pessoa até tem uma intenção igual ao pai cruel, mas hoje você já não é mais uma criança desamparada. Quando você era uma criança desamparada e o seu pai era cruel, realmente era um lugar muito difícil de estar e a defesa ela era importante. Hoje nós não somos mais uma criança desamparada. Então, por mais que alguém venha com a mesma energia e agressividade que uma vez o nosso pai veio em cima de nós, eu não sou mais aquela criança. Então, não é verdade que eu preciso dessa defesa. Eu vou voltar a ler essa frase. Quando essas mesmas defesas são usadas com pessoas que não têm a intenção ou não têm o poder de agir como autoridade da infância, já que hoje você não é mais uma criança desamparada, esses mecanismos de defesa ocasionam exatamente o resultado que a pessoa tenta evitar. E aqui a gente volta até naquela palestra do círculo vicioso, que quando você tem um problema, você acha uma solução, e é uma solução equivocada, e aí de repente você percebe que essa solução, ela provoca exatamente aquilo que você procura fugir. E aí ele dá mais um exemplo em cima desse pai cruel, tá?
Retomando o exemplo do pai cruel. Vamos supor que a defesa usada contra todos os aspectos temidos da crueldade do pai, tais como rejeição e crítica, sejam a desconfiança, a rebeldia, a separação dos outros, dos amigos, dos relacionamentos íntimos. Traduzindo, para ficar claro o que está falando nessa suposição. Eu tenho um pai cruel. Cada um enxerga, dentro da sua questão de alma, o que lhe dói. Então, aqui dentro de um pai cruel, nós estamos dando o exemplo que o que a criança sentiu é que ela se sentiu rejeitada e criticada. Porque outra pessoa com outro pai cruel pode sentir outras coisas. Então, olha como é cheio de nuances que a gente precisa estar atento. Então, nesse exemplo do pai cruel, a forma com que ele agia com a criança fazia com que essa criança sentisse rejeição e crítica. E isso machucou muito essa criança, porque é onde ela está com a substância da alma dela em conflito. E aí ela quer simplesmente não sentir mais rejeição e crítica, vai passar a vida buscando não sentir mais essa dor de rejeição e crítica. Qual foi a defesa que essa criança, nesse exemplo, teve? Tá? Lembrando, pai cruel, e ela sentiu que ela era rejeitada e criticada. Ela se defendeu deste pai, na época, pode ter sido muito saudável ela ter feito isso, com desconfiança. Cada vez que o pai chega perto, eu já fico olhando, analisando o que ele pode fazer. Rebeldia, que pode não ser uma rebeldia explícita, porque com um pai cruel, às vezes, é difícil ser rebelde, mas existe uma rebeldia interna de eu vou fazer tudo para desagradá-lo. E separação, eu vou fechar os meus sentimentos, eu vou fechar meu coração, porque a partir do momento em que eu não gosto de alguém que me machuca, eu não vou me decepcionar com ele. Simplesmente eu vou fechar os meus sentimentos e não sofro mais a tristeza de ter como um pai, uma pessoa que deveria me amar, alguém que eu considero cruel e que me rejeita e me critica. Então, naquele momento, a criança, ela escolheu esses três, ele deu um exemplo, tá? Desconfiança, rebeldia e separação dos outros, dos amigos, dos relacionamentos íntimos. Aí essa criança cresce e começa a ter esse mesmo tipo de atitude perante todos os homens ou todas as autoridades. Qualquer homem que aparecer na frente dessa pessoa, ou qualquer autoridade que aparecer na frente dessa pessoa, ela vai ter tanto medo e ela tem certeza que de alguma forma vai vir rejeição e crítica, que ela já se defende desconfiando, com rebeldia e com separação. Aí vem aqui a pergunta: não é natural que uma atitude dessas provoque rejeição e crítica? Então, se eu sair por aí, hoje não sou mais uma criança desamparada, não é mais um pai cruel que está ali me rejeitando e criticando, agora é um relacionamento com os outros, amigos, chefes, relacionamentos íntimos, e eu tenho tanto medo da rejeição e da crítica que eu já ajo com ele com desconfiança, rebeldia e separação. Óbvio que o outro vai sentir tudo isso e não vai ser agradável ter um contato comigo. Então, agora na última frase, isso reforça a impressão de que elas são cruéis, confirmando a convicção da generalização. Todos os homens, todas as autoridades são cruéis e é preciso defender-se contra eles. Tá? Então, a gente continua atuando com a nossa defesa, nesse caso, desconfiança, rebeldia e separação. Aí, essa nossa defesa, que a gente nem percebe, tem como uma consequência rejeição e crítica do outro, e aí eu reforço o meu pensamento. Tá vendo como todos os homens ou todas as autoridades são cruéis? Eles rejeitam e eles criticam. Por isso que eu preciso continuar na minha desconfiança, na minha rebeldia e na minha separação. É um círculo vicioso. Até uma hora a gente precisa entender esse círculo vicioso, achar o ponto de ruptura para sair disso e criar um círculo virtuoso. Aqui para o autoconhecimento, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas estão completamente inconscientes do seguinte: nós temos que buscar, cada um de nós temos que buscar dentro de nós. O quanto elas sofrem em razão da situação traumática original. Mesmo que a gente tenha consciência de que sofreu, hoje a gente não tem consciência do quanto esse sofrimento não curado, não visto, não
não acolhido dentro de nós, continua nos gerando traumas e dores, a gente não tem essa consciência, é muito importante a gente perceber que essa dor ali está latente dentro de nós. 2, que essa atitude presente de hoje, nos meus relacionamentos com as pessoas, que a atitude presente é influenciada por esse sofrimento, passa tanto ser o meu segundo eu, que eu nem percebo que aquilo ali é uma defesa. Eu acho que faz parte da minha identidade. Eu preciso ver que, às vezes, aquele meu tipo de comportamento não necessariamente sou eu, é uma defesa contra uma dor que eu nem sei que existe. Lembra? Tem a dor que eu nem imagino tanto que está doendo. 2, o quanto que a minha atitude de hoje é influenciada por esse sofrimento. E 3, qual é, de fato, a atitude presente e como ela afeta os outros. Então, a gente não enxerga o quanto a gente está machucado, o quanto que aquilo que o outro está fazendo, o medo que eu tenho é uma generalização é uma conclusão falsa, que eu generalizei contra o outro, e a forma com que eu me comporto perante o outro, para ficar consciente de que é essa forma que eu tenho de me comportar que verdadeiramente afasta o outro de mim. As pessoas não gostam de ver ninguém reagindo, se sentindo. Pode perceber quando alguém é ferido, quando alguém é machucado, ele ataca, é uma fera ferida. Então, se você está se sentindo atacada por alguém, faz um pensamento reverso. Primeiro, olha assim, essa pessoa se sentiu atacada. Ela não é pessoal contra mim. Por algum motivo, algo que eu disse tocou essa pessoa e ela está se defendendo. A partir do momento que ela vem te atacar, é óbvio que essa é uma reação real sua no momento presente. Mas o que não é real? Não é real que esse ódio involuntário dessa pessoa, que está mais reagindo ao inconsciente dela, com as questões e conflitos da alma dela, não é verdade que esse tipo de ataque vai poder te atingir. Não no nível que você acha que vai te atingir. Você pode, numa parte da sua alma bem trabalhada, você pode sentir o efeito de um ataque injusto, cruel, lá dentro perceber que isso é dela, eu não vou precisar me defender, lógico, dentro de um ataque físico, alguma coisa assim, ou de uma calúnia, você se defende, mas energeticamente eu não preciso me envolver no ódio, na raiva, na indignação. É um lugar de leveza. Quando você se defende de alguém com a substância da alma bem resolvida, você consegue se impor com amor. Normalmente não é o que acontece. Quando um começa a se modificar emocionalmente, ataca o outro, que também se sente atingido, porque também está acreditando que é aquela criança desamparada lá da infância, e que não é. Então, o convite que eu faço é não. O poder que a gente dá aos outros não é real. A gente não pode ficar esperando que todo mundo se resolva emocionalmente para nunca mais ninguém me machucar. Eu preciso me resolver internamente para que o erro e as imperfeições dos outros não machuquem a minha criança ferida, a minha criança ainda desamparada. Faz parte do processo olhar para ela, cuidar, para não deixar que os outros continuem fazendo o mal que ela sente que ainda existe dentro dela. Continuando, então, a pessoa pode nem mesmo estar plenamente ciente do sentimento dos outros por ela. Aqui no exemplo, né, da forma com que ela reage se defendendo e causa um mal-estar no outro. Então, essa pessoa pode nem estar ciente de que o outro não está muito afim de estar perto dela. Ela pode perceber vagamente um clima de rejeição sem ser capaz de identificá-lo, tampouco percebe a razão. Gente, é muito triste a gente estar preso numa situação que a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo. A gente acha que é uma injustiça, que a pessoa deve, tudo que eu quero dentro da nossa maturidade é ser amada e aceita por todos. E de repente eu percebo que a grande maioria não tem boas energias para o meu lado, por mais que eu não consiga definir. Porque a partir do momento que eu começo a definir, falo, essa pessoa não gosta de mim, essa não gosta de mim. Nossa, tem muitas pessoas que não gostam de mim, peraí que talvez o problema seja comigo. Né? Aí você tem uma chance de sair dessa situação. Enquanto você não acha que você tem o poder de sair dessa situação, porque sempre acha que o problema são os outros, aí o seu problema não vai ser resolvido nunca. Enquanto isso, essa pessoa que não está percebendo o que está acontecendo,
ela sofre por causa da dificuldade nos relacionamentos humanos e também fracasso no trabalho profissional, pois em qualquer área de atuação, o relacionamento pessoal é um importante fator de sucesso. Talvez essa pessoa esteja até ciente do fato de que os outros não gostam dela, mas não entende a razão. Então, na primeira parte ali, está dizendo que a pessoa pode nem perceber muito bem que ela não é muito querida, mas ela não está claro, ela só sente um clima de rejeição. Nessa questão aqui, não, ela percebe que ela não é benquista. Então, talvez essa pessoa esteja até muito ciente do fato de que os outros não gostam dela, mas não entende a razão, porque não olhou para si, não olha qual é a forma com que eu ajo no mundo para saber como que eu cutuco o outro. Por quê? Porque ela não consegue admitir para si mesma esse fato doloroso, que os outros não gostam de mim, né? Não consegue admitir para si mesma esse fato doloroso e alega que os outros sentem inveja, se ressentem da sua inteligência superior, etc. São as justificativas que a gente dá para continuar culpando o outro por me machucar. Eu, nesse lugar, de novo, eu não tenho o poder da minha vida nas mãos. A minha vida continua na mão das outras pessoas. E se nós estamos falando de um monte de pessoas imperfeitas, eu não tenho jeito de ser feliz, certo? Porque são um monte de pessoas imperfeitas que não se enxergam, que não se trabalham e continuam me machucando. E eu continuo aqui nesse vitimismo. Então, com esse fingimento, torna-se ainda mais distanciada e, por isso, provoca ainda mais rejeição, aumentando o círculo vicioso. No fundo, ela tem uma sensação persistente de não ser digna de amor e que talvez o pai tivesse razão em ser cruel e rejeitá-la. E aí eu começo lá uma parte minha falando assim, eu sou uma pessoa desprezível mesmo. Meu pai talvez tenha tido razão em ser cruel e me rejeitar. Entende? Gente, a nossa mente humana, nossos sentimentos, nossa psique é muito complexa. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que abrir portas e janelas para todas as opções e deixá-las falar. Então, uma conclusão do que é a imagem, tá? A imagem é simultaneamente uma avaliação errada de uma situação passada e uma proteção contra a sua recorrência, que é tida como certa em todas as situações. Então, avaliação errada, gravando isso, aconteceu algo negativo, e esse algo negativo me afetou, porque eu tenho conflitos nesse lugar, e eu cheguei a uma conclusão falsa. Então, a imagem é uma conclusão falsa de algo desagradável que aconteceu comigo, e aí eu crio uma proteção contra a dor dessa dificuldade, tá? Que é tida como certa em todas as situações. Nenhum ser humano está livre de imagem, pois ninguém é perfeito ou isento de distúrbios, conflitos interiores, problemas e equívocos. As imagens não são formadas apenas por imperfeição real, deficiência e falta de amor por parte dos pais. O que ele quer dizer aqui? Nós estamos trabalhando muito com o exemplo da imperfeição dos pais, o quanto que atinge uma criança, mas atinge apenas aonde ela tem conflitos interiores. Mas, às vezes, acontece e nem é real que os pais, naquele momento onde ela está criando um trauma, estejam atuando de uma forma cruel ou imperfeita. Por quê? Problemas pré-existentes da criança podem fazê-la reagir negativamente à necessária frustração e proibições que visam livrar a criança de males. Então, às vezes, aquilo que os pais estão fazendo é até benéfico e importante para a criança, para protegê-la. Mas nós, com vários conflitos interiores, a nossa criança espontânea, que ela reage ao nosso eu superior quando nós estamos felizes, livres, né, soltas, e também ao eu inferior, quando a gente faz birra, que é do meu jeito, e às vezes pai e mãe colocam um limite, que é saudável, mas essa parte ainda distorcida da minha alma não aceita esse limite, e isso pode gerar um trauma também. Eu não aceito essa dor e eu me defendo contra ela. Então, se a alma nasce com marcas profundas de conclusões erradas e imagens anteriores não resolvidas, a criança interpretará qualquer frustração à sua vontade exagerada como falta de amor, rejeição e dor. Então, aí a questão já é outra. Essa pessoa precisa entender
é o quanto que ela interpretou errado o que é amor, rejeição e dor. Que toda criança ainda é imatura, ela lembra que para ela ser feliz, ela acha que tem que ser amada a todo momento, por todos, e isso é irreal. Os pais são a primeira e mais importante influência na vida de uma criança. É o seu universo, bom ou mal, favorável ou desfavorável. Em geral, as duas coisas, isso é uma outra coisa que confunde. Voltando lá naquela nossa palestra sobre a dualidade, a gente acredita que ou os meus pais foram bons ou foram maus. Ah, eu tive uma infância feliz ou eu tive uma infância triste, e normalmente são as duas coisas. E normalmente, aonde a gente escolhe, a gente acaba negando a outra. Então, aquelas pessoas que escolheram que a infância dela foi feliz e os pais são bons, elas tendem a minimizar e não enxergar o potencial de quando elas ficaram tristes ou quando os pais realmente agiram de uma forma que não foi correta. Ou ao contrário, aquelas pessoas que escolheram que os pais eram imperfeitos e a vida era infeliz, elas não estão conscientes do quanto os pais, em alguns momentos, os pais foram realmente amorosos, importantes, e em quanto tempo ela teve felicidade. Ela precisa disso também para apoiar e trabalhar as questões que ficaram negativas e mal resolvidas dentro dela. Então, é importante olhar as duas coisas. A atitude consciente e inconsciente de uma pessoa, sua reação e modo de encarar a vida são sempre uma reprodução exata da atitude da criança, de sua reação e modo de encarar os pais. Você quer saber como que você caminha na vida? Você precisa ver como é que você reagiu aos seus pais. Há até uma palestra, eu não lembro direito do título dela, mas que ele fala isso, que a forma com que você sentiu todas as características negativas e positivas do seu pai e a forma com que você reage a ele, a forma com que você sentiu todas as características negativas e positivas da sua mãe e a forma com que eu me reajo a ela, é a forma com que eu caminho no mundo, porque na verdade essa minha dualidade é minha, é o meu conflito íntimo. E eu até acredito que um dos mandamentos de Deus, que é honrar pai e mãe, ele está muito nisso, porque por algum motivo o universo escolheu aquele pai e aquela mãe como um espelho do meu conflito interior. Olha o positivo e o negativo de cada um deles que ainda vibra dentro de mim. Então eu precisava enxergar fora, seja de um jeito amoroso ou dolorido. Mas eu preciso trabalhar com todas as questões para trazer tudo para uma unidade. Quando os problemas com os pais não são solucionados, quando a vivência com eles não é adequadamente aceita, isso não quer dizer que você vai voltar atrás e mudar, não tem como mudar, mas você vai conseguir entender o que aconteceu, se tratar. Eles não precisam nem estar vivos, nada precisa, é tudo dentro da gente. É a gente se acolher, é a gente se aceitar, é a gente perdoar na hora certa, e não adianta perdoar antes da hora, porque você continua escondendo questões mal resolvidas. Então, vai deixando, organicamente as coisas vão acontecendo. Então, quando tudo isso não é adequadamente aceito, os laços interiores invisíveis não podem ser cortados. E aí, nisso, eu continuo uma criança presa aos pais. Se os laços de amor com os pais não forem cortados, e o que isso significa? Isso significa deixar de precisar deles como uma criança, não é deixar de amar. Vamos distorcer, tá? Então, esses laços de amor precisam ser cortados para eu deixar de precisar dos meus pais como uma criança. Então, se esses laços de amor com os pais não forem cortados, o amor dado a uma nova pessoa é, na realidade, ao menos em parte, dirigido ao pai e à mãe. E isso fatalmente cria problemas e decepções para todas as partes envolvidas, pois ninguém é capaz de satisfazer as exigências mudas de uma criança. Lembrando que, como nós somos imperfeitos, a nossa criança também tem imperfeição e ela vai ficar fazendo exigências mudas. E se eu estou com um parceiro que, pelo menos em parte, eu estou enxergando como pai e mãe, eu vou ficar fazendo exigências mudas para esse parceiro que vai ter que me atender. E isso não vai funcionar. Então, depois que o cordão é cortado e, portanto, existe a verdadeira independência, a pessoa tem um relacionamento mais profundo, mais humano e mais cordial com os pais sempre que possível. Então, eu cortei esse meu cordão umbilical com os pais, não quer dizer que eu simplesmente, eles não fazem mais parte da minha vida. É exatamente o contrário.
Parece que a partir daí o meu amor passa a ser um amor maduro e saudável. E aí essa pessoa que está bem resolvida com os pais, essa pessoa não tem o menor medo de envolver-se profundamente com um outro ser humano. A alma possui a si mesma a tal ponto que pode permitir-se ao luxo de se doar, de ser pródiga como a generosidade da natureza. E aqui o nosso último slide. Quanto mais livre é um homem, tanto mais ele pode dar-se em um relacionamento real, tornando-se assim mais livre ainda. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos daqui a um mês, nós vamos voltar a falar. Eu acho que nós vamos falar ainda sobre a imagem. Não sei, eu vou decidir ainda para depois a gente chegar nesse capítulo, que vai ser desse capítulo desse livro também, falando sobre a autoimagem idealizada. Tá bom? Beijos, até a próxima.